Vamos dando continuidade justamente ao nosso módulo sobre igreja primitiva, um recorte da história da igreja. E no nosso encontro passado falamos sobre o surgimento da igreja no mundo, sobre o que é a igreja primitiva, sobre a plenitude dos tempos e o papel dos apóstolos para o início da igreja. Agora, nossa segunda aula, nosso segundo encontro é exatamente sobre o contexto histórico e social da igreja. Então, nós vamos observar aqui, nós vamos ver o ambiente histórico e social em que a igreja primitiva surgiu. Nós vamos tratar aqui de alguns objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo, claro, de conhecimento. Nós temos que compreender a ligação da igreja com as suas tradições, então também já falamos, e também observar em que lugares a igreja encontrou ambiente para florescer. E com isso, sermos impactados, aprender com a superação dos desafios daquela igreja e com isso, agirmos de maneira consistente através de observância dos princípios elementares da fé cristã e produzirmos certamente uma teologia histórica para o início da igreja. Bom, e o conteúdo deste segundo encontro é exatamente observar os distintivos da igreja. O que é que distingue a igreja? Também vamos observar as raízes judaicas da igreja e vamos observar como a igreja conseguiu florescer no mundo antigo. Vamos então para o nosso primeiro ponto, a nossa primeira sessão, que é exatamente sobre os distintivos da igreja. O que é que diferencia a igreja das outras instituições religiosas no mundo? Bom, Romanos capítulo 10, versículo 9 diz o seguinte: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, Romanos 10, versículo 9, nos traz uma coisa muito importante, o aspecto da salvação. E que essa salvação, ela é individual, ou seja, existe uma fé individual. A igreja, então, ela passou a transtornar e a transformar também o modo como os antigos viam o mundo. O mundo antigo, ele realmente era um mundo que ele buscava não ter transformações. E o que acontece? Isso fazia então com que existissem tradições, alguns aspectos, apegos, e que demoravam muito que as coisas... Temos que lembrar então que a igreja, ela tem uma fé individual. E a igreja então, ela transtorna o mundo e transforma o mundo. E transforma como as igrejas e como as pessoas daquele mundo deveriam viver. E isso mostra então que a igreja ela tem um impacto importante, e principalmente naquele mundo do século I, que era um mundo que certamente já estava passando por transformações políticas, mas as pessoas, no sentido das suas tradições religiosas, não gostavam de mudar. Mas, basicamente, as pessoas naquele tempo, elas se conectavam com a fé de onde elas moravam. Então, se elas estavam em determinada nação, determinado país, elas seguiam uma determinada ordem religiosa, uma determinada divindade. E isso, então, fazia com que aquela fé fosse da família, da tribo. Mas isso também trazia um outro aspecto, que, na verdade, a fé ela tinha um aspecto muito coletivo. Então, a fé era, muitas vezes, a fé do líder, a fé do rei. Então, não existia esse aspecto da fé individual. Então, quando o cristianismo vem, essa ideia de fé pessoal, ela realmente vai transformar muito. Apesar de no Antigo Testamento você ver lampejos disso, realmente pessoas mostrando sua fé pessoal, apesar da nação que viveram, como no caso de Ruth, onde isso fica muito claro, nós realmente percebemos que de maneira geral as pessoas seguiam a fé que estava naquela cidade. Mas através da igreja há um confronto a isso. E isso é realmente enfatizado. A ideia de uma fé pessoal, ela passa a rivalizar com a fé regional, com a fé das cidades, com a fé daquelas regiões do Império Romano ou não. Então, os primeiros cristãos, eles tiveram que primeiro ter muita convicção da sua própria fé, porque eles iriam chegar em lugares onde já havia uma fé pré-estabelecida e eles iam confrontar com a mensagem do Evangelho essas propostas religiosas.
E com isso, então, nós temos ali um aspecto muito corajoso desses primeiros homens e mulheres que fizeram missões no século I, que foram missionários na igreja primitiva. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, nós temos uma resposta por que esses homens eram corajosos. Nós vemos aqui exatamente as palavras de Jesus. Diz assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, nós temos aqui, neste momento, realmente uma transformação muito grande, né, para os próprios discípulos. E essa coragem que nós falamos, ela vem exatamente porque eles estavam desejando seguir o Mestre, desejando seguir as palavras de Jesus, espalhando Cristo até os confins da terra. Então, nós observamos dentro desta palavra aqui que Jesus nos disse, que há um anseio global no cristianismo. O cristianismo foi o primeiro a desenvolver de modo consistente a ideia de uma fé para o mundo todo, ou seja, uma fé universal. Então, a ideia aqui do cristianismo é que o cristianismo ele tem uma proposição de que ele quer alcançar todos os povos da terra. Então, o propósito do cristianismo, o objetivo do cristianismo é alcançar todas as nações da terra. E as últimas ordens deixadas por Jesus na grande comissão claramente anunciam a ideia de que o Messias deve reinar sobre toda a terra. Ou seja, o Messias ele não vai ficar apenas com Israel, ou apenas com algumas cidades, ou alguns países. Não, ele quer ficar com tudo, ele merece tudo, ele é o rei da humanidade. Então, nós vemos que os anseios globais do cristianismo não deveriam ocorrer através da violência imperialista. Então, muitas vezes, então é para conquistar, se é para dominarmos o mundo todo. Logo na nossa mente vem a ideia de que estavam pensando aqui em guerras, estavam pensando aqui numa dominação, uma subjugação de povos, né? Eles estavam desejando subjugar aqueles povos. Não, não era isso. Na verdade, eles estavam desejando realmente levar essa mensagem de maneira pacífica, sem violência, sem exércitos. Então, o que temos aqui é uma nova proposta de uma fé global sem ser violenta. É um pouco diferente, na verdade, bem diferente dos anseios de uma outra posição religiosa, como a religião islâmica. Os islâmicos, eles já têm uma posição certamente imperialista, eles acreditam que o Islã deve alcançar o mundo todo, porém eles fazem isso através da guerra santa, eles fazem isso através de muita violência em muitos casos, principalmente no começo ali do islamismo. Então os cristãos, eles deveriam influenciar a política, mas não deveriam se valer da política para coerção religiosa. Ou seja, você não deveria, através da coerção ali, dos militares, da violência militar, da violência bélica, conquistar realmente adeptos. Essa nunca foi a proposta do cristianismo. Nós observamos também um outro aspecto aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, que diz o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então nós temos aqui a ideia de que existe um aspecto que parece loucura vindo da parte de Deus ligado ao cristianismo. Temos aqui uma mensagem que é louca, né? Não se confunda, a ideia de uma loucura não é a loucura aqui que estamos acostumados a falar. Estamos realmente tratando aqui de uma mensagem que parece louca aos ouvidos humanos. A mensagem cristã, meus queridos, ela é muito diferente do que o mundo descrente entende como algo bom e interessante. Então, a mensagem do Evangelho, ela não vem para realmente abençoar, no sentido inicial, a mente daquelas pessoas que não estão vivendo com Cristo. Não, ao contrário. A mensagem, ela traz um aspecto até de uma coisa que não combina, com os anseios dos descrentes.
Os descrentes, no primeiro momento, acham que aquela mensagem ela não faz sentido. Porém, esses mesmos descrentes, que acreditam que não estão sendo abençoados, acreditam que não estão recebendo uma coisa boa, com a ação do Espírito Santo, aquela mensagem que parece loucura, ela vem a gerar salvação na alma daquelas pessoas. A fé cristã, então, ela é baseada num Deus que se humilhou, vindo ao mundo, morrer como um bandido e para ser vitorioso. Então, essa mensagem aqui, ela é uma mensagem que não faz sentido para a mente humana. Não faz sentido para realmente as pessoas ali do século I. As pessoas do século I acreditavam, sim, que uma pessoa vitoriosa, que uma fé vitoriosa era uma fé que ela ganhou guerras, era uma fé que o seu líder é muito poderoso, muito rico, muito famoso, mas é totalmente diferente do cristianismo. Essa mensagem louca é exatamente porque a mensagem de Jesus, a loucura da pregação, é exatamente a ideia de que o evangelho trata de um homem que morreu como um bandido, sem ser uma figura ilustre politicamente falando, sem ser uma figura que realmente era famosa, requisitada, ao contrário disso. Ele morreu como um bandido na cruz, o pior tipo de morte para aqueles que não eram cidadãos de Roma. Nós temos a ideia também de que ele, realmente sendo crucificado, foi humilhado. Então, como é que isso pode ser uma vitória? Mas essa loucura da pregação, ela carrega um aspecto ilógico, ou seja, um aspecto diferente da lógica deste mundo. Então, essa mensagem anunciada pelo Evangelho, ela é bastante diferente por conta disso. E os sábios gregos e romanos e os religiosos judaicos, eles não concebiam naturalmente a mensagem cristã, exatamente porque a crucificação, esse sistema de morte aperfeiçoado pelos romanos para punir os inimigos estrangeiros ali do império, e esses homens que eram crucificados, eles eram colocados nus em lugares de fácil visualização para que as pessoas que passassem ali, elas vissem aquela pessoa e tirassem como exemplo aquela pessoa ali, porque aquela pessoa estava sendo crucificada porque ela foi contra o império, foi contra as leis do império. Então, no caso, o Senhor Jesus Cristo, ele foi morto de forma violenta, de uma forma extremamente cruel, lembrando que a crucificação, ela leva à morte de maneira lenta. É por vários dias que o crucificado ficava lá, e morria basicamente não de chicotadas, não porque alguém dava uma facada nela, não. Ela morria sem ar, porque chegava um momento que ela não tinha mais forças para subir e recuperar fôlego. Então, uma morte realmente muito cruel. Os médicos legistas têm apontado que é realmente um dos piores tipos de morte que alguém pode sofrer na vida. E é interessante que a crucificação, que é uma coisa tão pesada, uma coisa tão ruim, por conta do cristianismo, por conta dessa loucura da pregação, a cruz, ela vai virar um símbolo de fé. A cruz, que foi sempre um sistema de humilhação, um instrumento de vergonha também, ela passa, por conta do cristianismo e por conta de Jesus, ela passa a virar justamente um símbolo de fé. Agora, a crucificação de Jesus Cristo, ela ganha um novo significado. A cruz, então, ela passou a ser um sinônimo de salvação, fé e de esperança. E atualmente um dos símbolos mais significativos da história mundial. Hoje, quando você vê uma cruz, você basicamente entende que é algo ligado ao cristianismo, algo ligado à pessoa de Jesus. Então, isso aqui é um aspecto muito interessante e logo após, nós vamos ter uma outra aula, uma outra sessão falando de outros aspectos sobre o contexto social da igreja primitiva.